A revolução da IA deveria ocorrer na nuvem, uma batalha travada com código e software. Não está acontecendo. Neste momento, a Microsoft e outras gigantes da tecnologia estão silenciosamente garantindo a capacidade de energia nuclear dos Estados Unidos para treinar a próxima geração de modelos de IA. Eles consomem muita energia da rede pública. Com a demanda crescente, consumidores comuns disputam o restante. O resultado? Uma corrida privada por energia para IA ocorre nos bastidores e você paga a conta. Capítulo 1. O imposto de $500 da IA PJM administra a rede elétrica para 67 milhões de americanos em 13 estados. Anualmente, ela faz um grande leilão para assegurar eletricidade 3 anos antes do uso. Em junho de 2025, esse leilão foi fechado em quase $270 por megawatt-dia. No ano anterior, foi de apenas 29. Em apenas 12 meses, os preços explodiram, 833%. Esse único leilão fez com que o custo total das famílias disparasse de 2,2 bilhões de dólares para 14,7 bilhões. E depois, ficou ainda pior. O leilão seguinte, cobrindo a partir de junho de 2026, bateu direto no teto de preço do mercado de quase $329 por megawatt-dia. Sem o teto, o preço teria alcançado $389 por megawatt-dia. O teto já economizara 13 bilhões de dólares aos consumidores. Em dezembro de 2025, documentos internos indicam que os preços do próximo leilão da PJM chegaram a um teto ainda maior. Mas esse não era o problema. A PJM estava abaixo da própria meta de segurança. Mesmo após alta nos preços, operadores da rede ainda não compraram energia suficiente para garantir a margem de reserva. Os preços sobem em todo o país. A família média dentro da área de atuação da PJM deve enfrentar um aumento estimado de $70 a mais por mês até 2028. A conta total nos próximos 8 anos fica entre 100 bilhões e 163 bilhões de dólares. O motivo de tudo isso é simples: demanda. Somente os data centers foram responsáveis por cerca de 63% de todo o aumento de preço. A explosão na demanda por centros de servidores de IA está acontecendo tão rápido que a rede elétrica está tendo dificuldades para acompanhar. A energia mais barata e confiável do país está sendo retirada do rede pública compartilhada e enviada para os data centers corporativos. Famílias comuns arcam com os custos crescentes para manter o sistema estável, e isso já aparece na sua conta. Capítulo 2. A grande canibalização. A maioria dos americanos acham que o país lidera o boom de energia limpa, mas a realidade é mais complexa. Em setembro de 2024, a Constellation Energy firmou contrato de compra de energia de 20 anos com a Microsoft para reativar a Unidade 1 de Three Mile Island, na Pensilvânia. A usina está a cerca de 100 metros das torres de resfriamento da Unidade 2, reator que sofreu o pior acidente nuclear dos Estados Unidos em 1979. A Unidade 1 funcionou por décadas até ser desligada em 2019, não por questões de segurança, mas porque deixou de gerar dinheiro suficiente para justificar sua operação. A usina está prevista para entrar em operação em 2027, um ano inteiro antes da meta original de 2028. O Departamento de Energia concedeu um empréstimo de $1 bilhão americanos para reduzir custos de financiamento, enquanto a própria Constellation investiu $1,6 bilhão americanos no reinício. A licença de operação da usina foi estendida até pelo menos 2054. A Microsoft terá toda a produção do reator nos próximos 20 anos, energia suficiente para abastecer cerca de 800 mil casas americanas por um ano. A energia vai para a rede compartilhada, mas o crédito de energia limpa fica com a Microsoft. Então, embora nada mude fisicamente na forma como os elétrons se movem, a produção está, na prática, reservada em contrato para as cargas de trabalho de IA até 2047. O acordo também gera $3,6 bilhões americanos em impostos estaduais e federais. Serão criados 3.400 empregos na Pensilvânia e adicionados $16 bilhões à economia do estado. Washington chamou isso de exemplo principal de sua estratégia de energia e IA. Os políticos apontam o investimento e os empregos como prova. O que eles ignoram é a comunidade privada de energia. A eletricidade compartilhada do país está sendo transformada em reservas privadas, e as famílias que ficam para trás acabam pagando mais só para manter a rede funcionando. Capítulo 3. A realidade dos 5 noves. As pessoas assumem que a resposta para a fome de energia da IA é simplesmente mais fontes renováveis. Basta instalar muitos painéis solares em Nevada, energia eólica no Texas e grandes baterias para resolver, mas não é tão simples.
Os data centers de IA funcionam com um padrão confiável chamado 5 noves, 99,999% de disponibilidade, ou cerca de apenas 5 minutos de indisponibilidade por ano. Esse tipo de precisão existe por um motivo. Um único treinamento de modelo de ponta pode custar dezenas de milhões de dólares e durar semanas. Uma oscilação de energia pode corromper a execução, forçando engenheiros a reiniciar do último salvamento, tornando o problema da rede inevitável. A energia solar não gera à noite e o vento pode parar por dias. Para atingir 5 noves de confiabilidade, seria preciso um armazenamento de baterias em escala inédita mundialmente. O resfriamento também é um grande desafio. Um rack de servidores NVIDIA consome de 8 a 10 vezes mais energia que um rack padrão de anos atrás. Tudo isso gera um calor imenso, e esse calor precisa ser dissipado de alguma forma. Os data centers de IA agora usam resfriamento líquido direto, bombeando água sobre os chips em vazões que abasteceriam pequenas cidades americanas. Por isso, gigantes da nuvem optam por reatores nucleares, única fonte de energia livre de carbono, 24 horas por dia na escala necessária. A energia intermitente é absorvida pela rede pública, que também lida com os desafios de equilibrá-la. Uma análise da Reuters das cartas à PJM revela o restante da história. Embora a energia mais limpa fique presa a contratos corporativos, usinas poluentes estão sendo reativadas. Aproximadamente 23 usinas de carvão, gás e óleo da região da PJM seriam desativadas em 2025 ou pouco depois. Desde janeiro de 2025, 13 tiveram seus desligamentos adiados ou cancelados completamente. Brandon Shores, uma usina de carvão em Maryland, que foi a maior poluidora climática do estado em 2022, agora funcionará até maio de 2029. Ela faz parte da Talen Energy, fornecedora de energia nuclear da Amazon. O público é informado que a energia verde é o futuro, mas o sistema físico já se divide em dois: capacidade nuclear firme das corporações e fontes renováveis intermitentes para o restante da carga. Mesmo com a energia firme reservada, o aumento da demanda pressiona algo ainda mais essencial: a própria rede elétrica. Capítulo 4. O corredor dos data centers. O condado de Loudoun, na Virgínia, fica a cerca de 65 quilômetros a oeste de Washington, D.C. Fazendas onduladas deram lugar a subúrbios e prédios tipo armazém sem fim. A região concentra cerca de 25% do tráfego de internet da América do Norte. Os moradores locais chamam de corredor dos data centers, e no seu centro está o CEP 20147, o mais próximo que a internet tem de um cérebro físico. O país tem cerca de 200 prédios de data center e mais 117 em desenvolvimento. Cada novo projeto aumenta a pressão na rede elétrica. A maioria das novas propostas de campus pede eletricidade equivalente ao consumo de 150 mil residências americanas, suficiente para abastecer um país inteiro. Um campus, uma empresa, às vezes até mesmo apenas um cliente. Para atender a essa demanda, a Dominion Energy constrói grandes linhas de transmissão para levar energia ao corredor de data centers do condado de Loudoun. Uma das maiores propostas, a linha Golden to Mars, teria 35 quilômetros atravessando bairros, escolas e áreas rurais, sustentada por torres de aço com dezenas de metros no horizonte. E os gastos estão aumentando junto com isso. O plano de investimentos da Dominion para 2025 a 2029 subiu para 50,1 bilhões de dólares, mas o custo não fica restrito à região. Ele é distribuído por toda a rede regional, abrangendo 13 estados no total. Famílias distantes da Virgínia ajudarão a pagar infraestrutura feita para centros de dados com os quais talvez nunca tenham contato. A própria Comissão Conjunta de Auditoria e Revisão Legislativa da Virgínia fez os cálculos. Disseram que o estado precisaria de uma nova usina de gás natural de 1,5 gigawatt a cada 2 anos por 15 anos apenas para suprir a demanda dos centros de dados. Esses custos estão nas contas de energia e nas taxas do mercado atacadista, que a maioria dos clientes não vê diretamente, e a pressão não vem só dos fios, ela também vem do que está ligado a eles. Capítulo 5. A armadilha da eficiência. A plataforma Blackwell da NVIDIA é atualmente o chip de IA mais avançado, sendo implementado em data centers ao longo de 2025 e 2026. No nível do sistema, ela consome até 25 vezes menos energia por token de inferência do que a geração anterior. Isso deveria resolver o problema, mas não resolve. A demanda global de eletricidade dos data centers ainda deve mais que dobrar até 2030. O cenário base da Agência Internacional de Energia estima o uso global em cerca de 945 terawatts-hora até lá, contra 415 terawatts-hora em 2024.
um pouco mais do que todo o consumo anual de eletricidade do Japão. Até 2035, a mesma previsão sobe para 1.200 terawatts-hora. Só nos Estados Unidos, os data centers podem consumir mais eletricidade do que toda a indústria pesada junta. Aço, cimento, produtos químicos e alumínio juntos. Um relatório de 2024 do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley diz que os data centers dos Estados Unidos representaram 4,4% de todo o consumo de eletricidade em 2023. Em apenas alguns anos, isso pode quase dobrar ou até triplicar, dependendo de quão rápido a demanda acelerar. Em termos absolutos, o uso de eletricidade pode saltar de 176 terawatts-hora para até 580 terawatts-hora em 5 anos. Então, como as duas coisas acontecem ao mesmo tempo? A eficiência melhora enquanto o uso total ainda explode. Bem, essa pergunta não é nova. Um economista inglês do século XIX chamado William Stanley Jevons descobriu isso muito antes de alguém pensar em IA. Observando as máquinas a vapor evoluírem no uso do carvão, ele notou algo curioso. O consumo total de carvão na Inglaterra seguia crescendo, não diminuía. A energia mais barata abriu novas possibilidades, e a explosão de aplicações anulou qualquer economia gerada pela eficiência. Essa armadilha agora se repete com a IA. Com o custo de uma única consulta caindo de centavos para frações de centavo, gerentes de produto veem novas oportunidades e chatbots passam a integrar o atendimento ao cliente. IA surge em todas as barras de pesquisa. Assistentes de código atuam silenciosamente no cotidiano dos desenvolvedores. Agentes automatizados assumem tarefas antes feitas manualmente. Cada um é barato por si só, mas multiplicados por toda a economia global, eles engolem qualquer economia de energia e ainda exigem um consumo ordens de grandeza maior. Os carros nas estradas americanas contam a mesma história. Os motores ficaram muito mais eficientes em termos de combustível nos últimos 40 anos. No entanto, o consumo total de gasolina nos Estados Unidos mal mudou. Americanos passaram a dirigir mais longe e comprar caminhonetes maiores. Rodar mais barato significou rodar mais. A Agência Internacional de Energia prevê que metade da nova demanda de data centers até 2035 será suprida por fontes renováveis e grande parte do restante por gás natural. Isso só muda a forma como a energia é fornecida. Isso não resolve o problema, e nenhum avanço em chips no horizonte muda isso. Na verdade, a crise só se acelera porque a tecnologia continua melhorando, não piorando. Os Estados Unidos tentam resolver isso enviando mais energia por fios sobrecarregados até os data centers, enquanto a China adota outra abordagem para o mesmo problema. Capítulo 6. O grande plano da China do Leste para o Oeste. Em fevereiro de 2022, o governo chinês lançou algo que chama de Iniciativa Dados do Leste e Computação no Oeste. É uma reestruturação nacional de onde a computação realmente acontece, um esforço coordenado para mover os data centers das cidades costeiras densamente povoadas para regiões do interior, onde a terra é mais barata e a energia é mais abundante. Está ocorrendo numa velocidade e escala que nenhum governo ocidental tentou ao longo da nossa vida. Isso separa o país em 8 polos de computação e 10 clusters de data centers. Os clusters orientais, próximos a Pequim, Xangai e a grande área da Bahia, atuam na resposta rápida para as cidades onde se concentra a maior parte da economia. Os clusters ocidentais são colocados propositalmente no interior vazio, pela Mongólia Interior, por Ningxia, Gansu e pelas bordas do deserto de Gobi. No fim de 2024, o Escritório Nacional de Dados da China informou que cerca de 6,1 bilhões de dólares já haviam sido investidos nos 8 polos. Por que construir lá? Isso ocorre porque a grande quantidade de energia hidrelétrica, eólica e solar na China fica sem uso. As províncias ocidentais geram bem mais eletricidade do que suas populações dispersas consomem. O excedente era desperdiçado, pois enviá-lo para o leste era caro e ineficiente. A solução do governo não foi construir mais linhas de transmissão, e sim deslocar a demanda. Tarefas de computação que não exigem respostas em milissegundos estão sendo transferidas para o oeste por redes de fibra óptica de alta capacidade, o que funciona para a maioria das cargas de trabalho. A latência entre cidades do leste e centros de dados do oeste já atinge a meta chinesa de 20 ms para computação diária, resultando em uma reconfiguração física da internet. As instalações dos centros de dados são construídos onde há eletricidade mais barata e abundante no país. Em lugares como o polo de Ulaanbaatar, na Mongólia Interior, essa estratégia já atraiu cerca de 10 gigawatts em projetos planejados de centros de dados de empresas como 21 Vinet Huawei e ByteDance.
Novas instalações nos polos nacionais devem atingir um índice energético de 1,2 ou menos, com algumas atingindo 1,04 em comparação à média global de cerca de 1,5. O consumo total de energia dos centros de dados da China deve crescer 19% ao ano entre 2025 e 2030, mais rápido do que qualquer outra grande economia. Se não é possível transferir energia eficientemente aos computadores, leve-os até a energia. Nos Estados Unidos, corporações privatizam usinas nucleares individualmente, enquanto a China vê energia e computação como um só ativo estatal. A geografia elimina os gargalos de transmissão que paralisam o sistema americano, e o problema do condado de Loudoun não existe na China. A América está fragmentando seu sistema de energia em zonas controladas por empresas privadas, construídas em torno de centros de demanda corporativa individual, em vez de uma rede compartilhada. A China está fazendo o oposto. Ela está remodelando a própria geografia para que oferta e demanda fiquem mais próximas. A resposta americana a tudo isso é privada, cara, e quase invisível. Capítulo 7. A miragem dos SMR. Em 2024 e 2025, os maiores nomes da tecnologia americana começaram a investir pesado em um novo tipo de usina nuclear chamado reatores modulares pequenos, ou SMRs. Eles são menores do que os reatores tradicionais, construídos em fábricas, enviados em partes e montados no local. Cada unidade normalmente produz entre 50 e 300 megawatts. Eles podem ser expandidos com módulos, em vez de investir em um único megaprojeto bilionário. A Amazon liderou investindo $500 milhões na X-Energy, que desenvolve reatores resfriados a gás de alta temperatura. O plano é liberar mais de 5 gigawatts de nova capacidade nuclear até 2039, o suficiente para abastecer cerca de 3,8 milhões de residências. O primeiro projeto, a Cascade Advanced Energy Facility, no estado de Washington, foi planejado para reunir 12 módulos de reatores em 3 blocos, totalizando 960 megawatts, em uma área equivalente a alguns quarteirões. O Google firmou acordo de longo prazo com a Kairos Power para colocar em operação uma nova geração de usinas nucleares na próxima década. O primeiro projeto, Hermes 2 no Tennessee, vai gerar eletricidade para a rede regional, mas seu destino já está direcionado aos data centers do Google. É a primeira vez que uma concessionária dos Estados Unidos fecha acordo diretamente com um modelo de reator avançado, e não com uma usina tradicional. A Meta também iniciou negociações para vários gigawatts de energia nuclear. A Equinix, que opera uma grande parcela da infraestrutura mundial de data centers, fez acordo com a Oklo. Depois, foi a vez da Prometheus Hyperscale, e cada um desses reatores está sendo projetado para se conectar diretamente ou alimentar esses campi por meio de sistemas de fornecimento direto. É quando a energia vai dos geradores direto para o cliente por linhas privadas, sem passar pela rede compartilhada. A maioria das tarifas e regras da energia de rede não se aplica. Esses reatores são serviços privados de energia para uso corporativo. O público é excluído já na fase do projeto. No século XX, a energia nuclear dos Estados Unidos veio de laboratórios nacionais, pesquisas federais e concessionárias com tarifas reguladas e que respondem a comissões estaduais. Os benefícios eram destinados, mesmo que de modo imperfeito, às famílias comuns. O maior impulso nuclear em 2 gerações agora está sendo financiado por 3 corporações criadas para seu uso exclusivo e projetadas para permanecer fora do sistema público. Empresa de tecnologia não é só isso atualmente. Capítulo 8. A concessionária tecnológica soberana. Microsoft, Amazon e Google deixaram de ser empresas de software que por acaso tinham divisões de nuvem à parte. Elas se tornaram as maiores compradoras não reguladas de energia do mundo. O acordo da Amazon na usina nuclear de Susquehanna, da Talen Energy, na Pensilvânia, mostra como tudo fica complicado quando fios privados se encontram com regras públicas. Em março de 2024, a Amazon Web Services comprou um campus de centro de dados ao lado da usina Susquehanna por $650 milhões. Eles vão aumentar a carga no local, alimentando-a diretamente do reator com linhas dedicadas. A FERC já preparou uma conexão privada de energia entre Susquehanna e um centro de dados próximo em 2015, permitindo que a eletricidade flua diretamente para um único cliente. Quando a conexão foi expandida, as concessionárias reagiram fortemente. O argumento delas não era técnico. Tratava de quem arca com a infraestrutura quando um grande usuário modifica o sistema. O órgão regulador federal bloqueou a expansão, concordando que isso transferiria centenas de milhões de dólares em custos da rede para todos os demais na região.
Mesmo após a decisão, a disputa seguiu nos tribunais e a conexão privada original segue ativa nos bastidores. A briga escancarou as regras do jogo. Mesmo assim, o mesmo esquema está sendo copiado em todo o país. Cada acordo parece razoável sozinho, mas juntos não prestam contas aos eleitores. O antigo sistema de concessionárias garantia acesso à energia para todos. As concessionárias respondiam aos órgãos reguladores para manter a rede para toda a comunidade, não só grandes clientes. Já os novos protagonistas do setor de energia seguem outras regras. O trabalho deles é vencer a corrida da IA, e o sistema de energia está começando a se reorganizar em torno dessa missão. Quase ninguém votou nisso. Não houve debate no Congresso nem plano nacional, só acordos privados divulgados por comunicados das empresas. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, enviou cartas à PJM para agilizar a interconexão. Todos os níveis do governo facilitaram o processo. Nenhum deles perguntou para quem é essa energia, quem vai usá-la ou quem paga quando a conta chegar. O sistema compartilhado virou territórios corporativos, e a maioria dos americanos ainda não percebeu que essa mudança já aconteceu. Capítulo 9. O acerto de contas. A China percebeu algo que os Estados Unidos ainda não aceitaram. Dois sistemas disputam o futuro da IA, mas não seguem as mesmas regras. De um lado, há o sistema da China, uma estrutura nacional coordenada com 8 polos e 10 grandes clusters de computação, onde data centers ficam ao lado das fontes de energia mais baratas e abundantes. Tudo opera como uma só máquina. Política energética, planejamento de transmissão, metas de latência e estratégia industrial seguem um plano estatal único. Não há anos perdidos lutando contra reguladores sobrepostos ou desafios judiciais. Uma vez que Pequim decide construir, o sistema avança. Do outro lado está a rede paralela dos Estados Unidos, uma rede nuclear privada para gigantes da computação em nuvem, ao lado de uma rede pública decadente. Duas redes no mesmo país divididas por quem pode pagar por qual. O século da IA pertencerá a quem assegurar geração de base escalável e sempre disponível, na escala que o treinamento de modelos avançados e consultas globais exigem. A liderança em chips é passageira e a de software pode ser rapidamente copiada. Só a infraestrutura de energia leva décadas para ser construída e não pode ser replicada por código. Os americanos pagarão pelos dois lados da divisão. Eles pagarão tarifas maiores por um sistema público enfraquecido, enquanto seus impostos e contas de luz sustentam silenciosamente o sistema privado que nunca poderão usar. O aumento das tarifas em junho de 2026 foi a primeira cobrança visível, e não será a última. Cada dólar disso vem de algum lugar, e esse lugar são as mesmas famílias que agora já estão começando com $200 por ano em novos custos de eletricidade. A nova pobreza energética já não é previsão, está detalhada nas contas do próximo ano, aprovada pelos órgãos reguladores e programada para chegar. A história americana sempre foi que os mercados se ajustam sozinhos, que a concorrência reduz os preços, que a inovação eleva todos. Essa história só vale quando o campo é nivelado. Ela falha quando poucas empresas controlam tudo: campo, estádio, luzes e energia. A China fez disso um patrimônio nacional. Os Estados Unidos escolheram duas redes, uma para o futuro e outra para o resto. A disputa física pela supremacia da IA envolve átomos, água de resfriamento, e os Estados Unidos já terceirizaram esse campo de batalha. Apesar do discurso sobre inovação e mercados livres, algo diferente surge. As maiores empresas já não competem apenas no mercado. Elas estão começando a controlar a infraestrutura da qual o restante do mercado depende. Descubra em O Mercado Está Morto. IA é o cartel. Ou assista a isto.